Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 2 Reis, capítulo 4, 5 e 6 e vemos então Eliseu sendo usado aqui nesses 3 capítulos de uma maneira poderosa. Realmente o pedido que ele tinha feito a Elias, o Senhor tinha honrado e tinha concedido a Eliseu uma porção realmente dobrada do espírito de Elias. Vemos então no capítulo 4 ele multiplicando o azeite de uma viúva que estava aqui em dívida. Depois ele vai até à casa da sunamita, que o recebe e que constrói um quarto para ele, e ele então concede que essa mulher tenha um filho, uma vez que ela já não tinha filhos e o seu marido já era avançado de idade. Esse filho adoece, morre, e ele ressuscita esse filho também. Vemos aqui como ele estava sendo usado de uma maneira poderosa. No capítulo 4 temos também uma panela que foi feita com hortaliças venenosas e que ele purifica essa panela. E vemos também ele multiplicando os pães aqui para esses homens. No capítulo 5 temos a cura de Naamã, esse episódio bem conhecido de todos, esse general chefe do exército da Síria, que vem até ao profeta com muitas ofertas, com muitas prendas, ouro, prata, vestidos, mas o que o profeta meio que o despreza, né? Olha, vai lá no rio, banha-te 7 vezes e serás curado. Ele ficou meio incrédulo, pensando assim, pô, mas se for para tomar banho, eu teria tomado lá nos rios da minha terra, que são muito melhores que o Rio Jordão. Mas ele acaba obedecendo, ficando grato, ele é curado, fica grato a Eliseu. Mas Eliseu não quer prenda nenhuma, não quer ouro nem prata, não quer vestidos. E o servo de Eliseu segue então Naamã e com uma mentira diz que Eliseu tinha pedido bens, e vemos como que depois Eliseu descobre isso, porque o Espírito Santo havia revelado isso a Eliseu, e o servo de Eliseu, Geazi, acaba a ser cometido por lepra. Vemos como que Eliseu diz que a lepra de Naamã passaria então para Geazi, servo de Eliseu. Vemos então aqui essa sentença pela cobiça, pela ambição desse servo. No capítulo 6 temos então como que eles, ao construir uma casa, os filhos dos profetas, porque o sítio onde eles estavam com Eliseu era pequeno, era apertado, então eles vão construir uma casa, mas ao construir essa casa, o machado que eles estavam a cortar a madeira cai ao rio e Eliseu faz então flutuar o ferro do machado. Vemos também como ele adivinhava aqui os conselhos do rei da Síria. O Senhor revelava quais eram os planos do rei da Síria contra Israel, e ele dizia ao rei de Israel e frustrava os planos do rei da Síria. Quando o rei da Síria sabe disso, ele acaba enviando um exército contra Eliseu. O servo de Eliseu, apavorado e em pânico, chama Eliseu: olha, vamos morrer porque estamos cercados. Aí Eliseu faz aqui uma oração ao Senhor, dizendo: olha, abre os olhos desse meu servo. E quando o Senhor abre os olhos do servo, o servo viu carros e cavalos de fogo em cima dos montes, em volta do exército inimigo. E vemos como esse exército depois é cegado pelo próprio Deus e é conduzido para o centro da cidade de Samaria. O rei tenta matar esse exército, mas Eliseu disse não, alimenta-os, dá de comida, e depois despediu o exército. Isso foi uma prova de paz e de misericórdia que fez com que houvesse paz durante muitos anos entre os sírios e Israel. Mas depois a Síria volta a atacar mais tarde e volta a cercar a cidade de Samaria, e vemos como que o cerco foi tão apertado que as mulheres cozinhavam os seus próprios filhos para comer. Tal era a miséria que estava aquela cidade, a decadência que estava aquela cidade, e o rei, ao saber disso, culpa Deus e culpa Eliseu e manda chamar Eliseu. E assim termina o capítulo 6 de 2 Reis. O versículo que eu queria destacar é o versículo 17 do capítulo 6, que diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Então vemos aqui como que nós temos que fazer essa oração também para nós. Senhor, abre os meus olhos. Às vezes ficamos desesperados, como esse moço ficou. Ai, vamos morrer, vamos parecer, está aí o inimigo. E às vezes nós ficamos desesperados também, não sabemos o que fazer, mas a gente tem que pedir, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos guardam. Então que a gente possa ter essa confiança que o Senhor está connosco. O Senhor nos guia, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá a direção. Então vamos abrir os nossos olhos, não vamos ser cegos. Vamos abrir os nossos olhos e pedir, Deus, me mostra aquilo que Tu queres que eu veja. Me mostra, Senhor, para que eu saiba como andar, como me dirigir, para que eu não seja um cego, para que eu veja sempre a Tua presença na minha vida e para que eu veja sempre o Teu cuidado e a Tua direção. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.